Após reclamações e cobranças, enfim, o Vasco da Gama conseguiu avançar por nomes no mercado do futebol sul-americano. 3 jogadores tiveram ontem as suas situações muito bem definidas. Um meio-campo, um segundo volante e um centroavante, inclusive esse paraguaio que já vestiu a camisa do Libertad, sendo comandado pelo atual técnico do Vasco, Ramon Ángel Dias. Porém, torcedor vascaíno, o Vasco da Gama não parará por aí. Outros nomes são esperados ainda na colina histórica até o término da janela de transferências. Um camisa 10, sendo ele Jorge Carrascal, colombiano de 25 anos de idade, um dos grandes destaques do River Plate dos anos de 2019 a 2021. E além de Jorge Carrascal, um camisa 9, uruguaio, Michael Santos, que hoje veste a camisa do Talleres e tem um acordo em andamento com o gigante da colina. Expectativa, torcedor, que até a sexta-feira que vem, ou até melhor, até o dia 3 de agosto, término da janela de transferências, no mínimo 5 nomes desembarquem no gigante da colina. É claro, com os pés no chão. É claro, tudo moderado. Mas temos sim que nos alegrar e nos empolgar, porque depois de tanto tempo afastado de negociações sendo concretizadas, o torcedor vascaíno nesse sábado de manhã tem motivo para se alegrar. Nomes chegarão no nosso Vasco da Gama. E aqui iremos trazer detalhes de quem são esses nomes, quem serão esses reforços que irão desembarcar no Gigante da Colina nesses próximos dias. Quem é o atacante paraguaio Sebastián Ferreira? Quem é o camisa 9, ou aliás, melhor dizendo, um camisa 10, que não vem sendo essa cereja do bolo, mas vem sendo uma peça importante para o sistema de meio campo, chamado Paulinho Paula. Quem são esses jogadores? Iremos trazer essas informações a vocês aqui neste Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sábado. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é claro, se você está chegando aqui e ainda não é um inscrito do canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e faça parte da nossa família. A gente conta muito mesmo com o seu apoio, com a sua ajuda, dê esse voto de confiança ao canal do Gigante Vasco. E além disso, torcedor, se você já está aqui diariamente, já curte o nosso conteúdo, já gosta do nosso canal, porém ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo também, já se inscreva, larga aí o dedo também no like, no joinha, no gostei, ative seu sininho de notificação e aqui embaixo deixe nos comentários se você está empolgado com esses nomes que têm negociações avançadas com o nosso Cruz Maltini. Temos novidades importantes para trazer aqui a vocês, inclusive sobre Jorge Carrascal, o 10 dos sonhos do Vasco da Gama. Porém, torcedor, vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre chegadas, é importante trazer informações sobre saídas. Por quê, meus amigos? Para o Vasco contratar, para o Vasco pagar, o Vasco precisa ganhar dinheiro. Até porque algumas semanas atrás, ou até melhor dizendo, alguns dias atrás, o Vasco não tinha grana para contratar. O Vasco estava sem dinheiro e exatamente por esse motivo vinha enfrentando dificuldades no mercado do futebol brasileiro, sul-americano e internacional para conseguir iniciar negociações. Porém, meus amigos, a grana pingou e a expectativa é que uma grana ainda possa pingar nesses próximos dias com venda de ativos. O Vasco conseguiu receber uma grana forte vinda lá da assinatura do contrato com a Liga Forte Futebol, 42 milhões e 400 mil reais. O Vasco também conseguiu ganhar uma grana boa com a venda do Pedro Raul para o Toluca do México, uma venda que no total chegou ao valor de 26 milhões e 900 mil reais, porém parcelada em 2 vezes, ou seja, o Vasco no momento da assinatura ganhou 13 milhões e meio de reais e vive a expectativa de no mês de janeiro receber a outra parcela desse montante. Porém, torcedor, eu já adianto aqui a vocês, falei no Boa Noite Gigante de ontem, mas vamos trazer mais detalhes nesse Acorda Vascão, pois foi um vídeo muito corrido. Mais um nome hoje surge como possibilidade de venda dentro do Vasco da Gama. Ignaldo. Para quem não conhece o Ignaldo, acredito eu que você, como um bom torcedor vascaíno, já conheça, mas caso ainda não, te apresento. Cria das categorias de base do Vasco, com 18 anos de idade apenas, fez a sua estreia no profissional no ano passado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Vasco no ano passado foram 18 partidas, 3 gols marcados e nenhuma assistência. Um jogador que veio ano passado de fato como um fenômeno, uma peça muito importante para a disputa da segunda divisão, entrava muito bem nas partidas
em que era acionado, era uma peça boa à disposição do banco de reservas, e no ano passado mesmo, após essa boa temporada com a camisa do Vasco na segunda divisão, já chamou a atenção de alguns clubes, principalmente do futebol inglês. O Vasco segurou, o Vasco inclusive renovou o contrato do atleta no ano passado, comprou uma porcentagem dos seus direitos econômicos ligados ao Artisul. Porém, nesse ano, 2023, em que era esperado o Ignaldo desempenhar um melhor futebol, conseguir ganhar mais espaço no elenco profissional, o Ignaldo não vem conseguindo ter rodagem. Nessa temporada são apenas 12 jogos, nenhum gol marcado e apenas uma assistência dada. Hoje é um jogador que nem vem sendo relacionado para as últimas partidas. Então, com isso, o Vasco está começando a olhar o Ignaldo de outra maneira. E, exatamente por esse motivo, ou até melhor dizendo, por ironia do destino, nesses últimos dias, chegou uma proposta na mesa do Vasco da Gama pela contratação desse atleta que chama muito a atenção do futebol europeu. Jogador jovem com potencial de crescimento muito grande. A proposta que chegou foi do Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia. O clube ucraniano está disposto a pagar cerca de 4 bilhões de euros, algo em torno de 20 milhões e 300 mil reais, pela contratação desse jovem jogador vascaíno. Falei no Boa Noite Gigante de ontem e volto a repetir agora nesse Acorda Vascão. 21 milhões e 300 mil reais pelo Ignaldo é para vender. Um jogador que, é claro, demonstrou muito potencial na Série B do Campeonato Brasileiro, mas quando necessário na Série A não mostrou o mesmo potencial. Pode crescer, pode jogar bola, mas hoje o Vasco precisa de grana. Hoje o Vasco precisa contratar jogadores experientes, maduros que possam ajudar nesse momento. O Ignaldo hoje não tem bola para ajudar o Vasco. Então, se for necessário vender o Ignaldo por 20 milhões para ter grana e conseguir investir num atleta de maior maturidade, de maior experiência, acho bastante necessário. Ainda não temos informações de qual posição o Vasco vai tomar nas negociações, mas é uma proposta que hoje já se encontra na mesa do Gigante da Colina e o Vasco sim estuda a possibilidade de uma venda. Com Pedro Raul e Ignaldo, o Vasco poderá ganhar num total 45 milhões de reais. É muita grana por dois atletas que pouco rendem e pouco renderam nessa temporada de 2023. Você, torcedor, é favorável a uma venda? Coloque aqui nos comentários, é claro, a sua opinião. Porque, como falamos, com dinheiro, o Vasco poderá contratar. Com grana, o Vasco consegue negociar no mercado do futebol. Exatamente por esse motivo, temos informações aqui a trazer a vocês sobre reforços, sobre o mercado. Porque o Vasco, após a venda do Pedro Raul e após a grana que caiu lá da Liga Forte Futebol, o Vasco está conseguindo buscar nomes no mercado do futebol internacional. 3 nomes, ontem tivemos a informação que estão acertados com o Vasco da Gama. Inclusive, um desses nomes é esperado hoje, sábado, aqui no Rio de Janeiro. Eu falo com vocês de Bruno Praxedes, melhor dizendo, Bruno Conceição Praxedes, atleta de 21 anos de idade, que iniciou sua carreira no Internacional, sendo um grande destaque da base do Colorado. Chegou ao profissional no ano de 2020 e foi vendido para o RB Bragantino no ano de 2021 por 32 milhões de reais. É a maior contratação da história do clube paulista. 32 milhões de reais foram pagos pelo Bruno Praxedes na época. Nessa temporada não vem tendo muita oportunidade, foram apenas 11 jogos, 2 gols marcados e uma assistência, de fato perdeu espaço, e o Vasco viu nele uma grande oportunidade para repor a saída do Andrés Santos. O Vasco chegou a conversar com alguns outros nomes, o Santiago Rizzi, lá do futebol argentino, foi um nome procurado, o Leonaldi, da Ponte Preta também, para repor essa saída do Andrés Santos. E esse nome também procurado foi o Bruno Praxedes. Porém, diferentemente do Leonaldi, diferentemente do Santiago Rizzi, o Vasco conseguiu, junto ao RB Bragantino, conseguir a sua contratação sem gastar dinheiro. E viu, inclusive, no atleta uma grande oportunidade. A informação que temos até do Ramon Dias sobre esse nome é que o técnico argentino teria ficado fascinado com o futebol do jogador e não à toa, exatamente por esse motivo, no último sábado, a gente vem trazendo isso para vocês com certa frequência, após a partida contra a equipe do Botafogo, no Newton Santos, entre a RB Bragantino e o Clube Alvinegro, o Ramon Dias fez questão de sentar em uma mesa e conversar com o Bruno Praxedes sobre a sua possibilidade de chegada ao Vasco da Gama. Ali mudou o rumo da negociação. Ali o Bruno Praxedes se interessou ainda mais pelo projeto e realmente teve vontade e teve desejo de fechar com o Cruz Maltino. Então, exatamente por esse motivo, hoje as negociações estão aí fechadas praticamente. O que resta é apenas a assinatura do contrato. É esperado hoje, sábado de manhã, aqui no Rio de Janeiro, para logo assim que desembarcar na cidade carioca, ir em direção ao CT Moacir Barbosa para realizar os exames médicos, conhecer o elenco do Vasco e assinar o seu contrato. Amanhã, é claro, ainda não estará à disposição
porque precisa ser regularizado. Não há tempo de regularização porque o tempo limite foi ontem, sexta-feira. Mas a expectativa é que para a partida contra a equipe do Grêmio, no dia 6 de agosto, o jogador já possa estar à disposição do técnico Ramon Arreu Dias. E um fato curioso, Bruno Praxedes já atuou na base do Vasco da Gama. Ele que tem passagem pela base do Fluminense, também atuou a base do Cruz Maltino. Passou aí pelo Vasco no Sub-10 em 2012, antes de ir para a base do tricolor das Laranjeiras. Então, Vasco e Bruno Praxedes se reencontram agora no ano de 2023, após quase 11 anos longe da colina histórica. Tá animado com o Bruno Praxedes? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Então, Bruno vem para cobrir essa lacuna do segundo volante, do camisa 8. Mas ainda há duas lacunas no nosso sistema ofensivo. A lacuna do camisa 10 e a lacuna do camisa 9. Nesses últimos dias, 3 nomes foram especulados, foram sondados e iniciaram negociações com o Vasco da Gama para essa posição. Uruguai Abel Hernandes, Uruguai Michel Santos e também um nome que surgiu ontem, o paraguaio, que a gente já vai trazer informações a vocês, que é o Sebastião Ferreira. Quero, porém, começar falando sobre Abel Hernandes. E já adianto aqui a vocês, torcedores, está confirmado, o Abel Hernandes não vem ao Vasco. O Vasco se alinhou com relação ao atleta, sobre valores, sobre tempo de contrato, sobre proposta, estava tudo certo entre Vasco da Gama e o atacante. Porém, infelizmente, o jogador não conseguiu a liberação com o Peñarol. Houve um grande problema interno entre dirigente e empresário, e para não criar um clima mesmo ruim, com o clube uruguaio, o empresário entendeu que seria melhor recuar nas tratativas e deixar o Abel Hernandes no Peñarol. Inclusive, o próprio empresário dele, o Pablo Bentancur, que é o agente do Abel, confirmou a uma imprensa lá do Uruguai a situação. Ele disse assim, abre aspas, o dirigente do Peñarol, em quem tenho muita confiança, me ligou e me fez pensar e saber que essa saída pode prejudicar o Peñarol. Por isso, deixamos passar essa opção. Então, Abel Hernandes não sai do clube uruguaio, permanece no Peñarol e automaticamente, por isso, o Vasco começou a buscar outros nomes no mercado. O Vasco tem por objetivo trazer 2 nomes para ser esse camisa 9, um 9 e um 18, até porque o Pedro Raul saiu e também saiu o que seria o seu suplente, no caso, Raul Cruz para o Ludogorets da Bulgária. Então, com isso, o Vasco tem o objetivo de trazer um 9 titular e tem o objetivo de trazer um 9 reserva. A expectativa é que o 9 titular venha a ser o Michael Santos, também uruguaio, porém de 30 anos de idade, e ao invés de atuar no futebol uruguaio como o Abel, atua no futebol argentino, no Talleres da Argentina. O jogador que nessa temporada tem 24 jogos, 13 gols marcados e 5 assistências. Um jogador que na última quinta-feira, na partida entre Talleres e River Plate pela Copa da Argentina, não foi nem sequer relacionado pelas negociações que estão em andamento com o Cruz Maltino. E torcedor, é uma realidade. Hoje, sábado, às 7 horas da manhã, momento que esse vídeo está chegando aí a você, o Vasco está muito próximo de acertar a contratação do atacante Michael Santos. Eu sei que há várias notícias, há várias fontes, mas eu falo aqui a vocês. O Vasco está próximo de acertar a contratação do atacante uruguaio de 30 anos de idade, Michael Santos. O Andrés Fassi, presidente do Talleres, nessas últimas horas, deixou bem clara a situação. Ele revelou, e vou trazer novamente a palavra dele a vocês. Abre aspas. Há 3 opções, mas ele prefere o Vasco. Admira muito o clube e Ramon Dias. Estamos perto do acordo. Então, Michael é um nome que interessa muito ao Cruz Maltino. O Vasco já fez uma proposta pelo atleta. O atleta se interessou pela proposta do Gigante da Colina. Já adianto aqui a vocês que a proposta pelo jogador do Vasco da Gama foi 7 milhões de reais em um contrato até o final de 2025. Um contrato, inclusive, semelhante ao dele lá no clube argentino. Com relação ao tempo de contrato, é idêntico. Ele tem um contrato hoje com o Talleres até 2025 e viria para o Vasco da Gama com um contrato tendo o mesmo tempo, até o final desse ano. Com relação a valores contratuais, salariais, não temos essa informação. Porém, adianto aqui a vocês que a pedida do jogador seria de um valor superior a 600 mil reais mensais. Não sabemos se foi isso que ele chegou a um acordo com o Cruz Maltino, mas te adianto que deve ser algo semelhante a isso. O Vasco Pedro Raul pagava 500 mil. Então, para trazer um jogador mais experiente, mais maduro, de 30 anos de idade, com mais calibre, poderá estar pagando um valor semelhante aos 500 mil que pagava o Pedro Raul, ou até um pouco mais para contar com esse nome de peso para ser o seu camisa 9. Então, essa é a informação. Inclusive, além dessa notícia que a gente acabou de trazer das palavras do Andrés Fassi, ele logo após essas palavras trouxe outras, confirmando ainda mais essa negociação. Ele disse assim, ainda não há nada oficial. Estamos negociando com o Vasco da Gama por Michael Santos. Prometi a Santos que iria o vender nessa janela. Então a expectativa é que avance ainda mais
as negociações pelo atacante uruguaio nessas próximas horas de sábado. E além do Michel Santos, o Vasco negocia com um nome que viria para ser o titular, aliás, o reserva do Michel Santos, que no caso é o Sebastião Ferreira. Informação que tivemos na noite de ontem que surpreendeu o torcedor vascaíno é que esse paraguaio de 25 anos que já trabalhou com o Ramon Arreu Dias lá no Libertad do Paraguai nos anos de 2020 e 2021, estará chegando no Rio de Janeiro nesses próximos dias. Na temporada que trabalhou com o Ramon Dias, ele teve no geral mais de 90 partidas e 38 gols marcados com 10 assistências. Foi o grande nome da equipe treinada pelo técnico argentino. O atleta, né, que nessa última temporada vestiu a camisa do Houston Dynamo, lá do futebol norte-americano. Não foram bons números, no geral, 45 partidas, 14 gols marcados e 3 assistências. Além desses clubes, ele tem passagem também por Morelia do México, Independente do Paraguai e Olímpia do Paraguai, jogador de seleção de base do seu país. Qual formação que temos aqui a trazer a vocês? Informação que ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe, ou melhor dizendo, o Atenção Vascaínos trouxe, é que o Vasco acertou a contratação desse atleta. Pelo fato de já ter trabalhado com o Ramon Dias lá no Libertad do Paraguai, foi algo mais fácil de negociar. O atacante aí, há pouco inclusive, houve um contato entre a página Detetives Vasco e o empresário Diego Serratti, do jogador, que admitiu que há uma conversa de fato com o Cruz Maltini. E ontem, em uma entrevista coletiva, o técnico do seu clube atual, que ainda tem, né, os seus direitos econômicos ligados, foi perguntado sobre a possibilidade da saída do atacante ao Vasco da Gama. Durante, né, essa coletiva, ao ser perguntada, a resposta dele foi a seguinte: agradeço a sua pergunta, mas prefiro evitar comentar sobre isso nesse momento. Informação que temos que em outra negociação que aconteceu no mesmo clube, houve o mesmo posicionamento do técnico ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma transferência de um atleta que já estava no elenco. E a situação foi muito semelhante. Então tudo indica que realmente, nesses próximos dias, o atleta esteja desembarcando no Vasco da Gama. Um jogador de qualidade, um paraguaio que já trabalhou com o Ramon Dias, que já conhece o treinador e o treinador o conhece demais, onde inclusive ele conseguiu ter o seu melhor rendimento. 44 gols, 44 jogos, 18 gols em uma temporada em 2021. Em 2020, uma temporada com 39 partidas, 20 gols e 7 assistências, é um nome muito bom. Você ter 27 participações diretas em gols em 39 partidas, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que já demonstrou saber jogar bola, entender da pelota e com toda certeza poderá ajudar muito o Vasco da Gama. Esses são os 9, Michel Santos e Sebastião Ferreira. E os camisas 10? Quem serão? Para finalizar o vídeo aqui, trazer informações rápidas a vocês e já te adianto. O Vasco fechou com o que seria um camisa 20. Um jogador de meio campo com esse perfil de ser o armador, mas não sendo essa cereja do bolo, esse nome para ser o titular, esse atleta que viria para pegar a camisa 10 que hoje não está sendo utilizada no elenco do Vasco da Gama. Esse nome é Paulo Lucas Santos de Paula, mais conhecido apenas como Paulinho Paulo, um atleta de 26 anos de idade, que nessa última temporada vestiu a camisa do Al-Fayha, lá do mundo árabe. Foram 31 partidas, 6 gols e 1 assistência. Além desse clube, ele tem passagem também pelo Al-Shabaab, também do mundo árabe, Boa Vista de Portugal e Sporting de Portugal. No ano passado, torcedor, o Botafogo tentou fazer uma contratação desse atleta. O Botafogo, na época, em meio de 2022, colocou na mesa do Al-Shabaab algo em torno de US$ 1,5 milhão pela contratação do jogador, R$8 milhões na cotação do meio do ano passado. O valor acabou não andando, a proposta foi recusada e ele acabou permanecendo no mundo árabe. Porém, nesse momento, o torcedor está realmente confirmado, o Vasco fechou a contratação do jogador. O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que Vasco e o atleta já se alinharam e ele chega em definitivo ao Vasco da Gama para assinar um contrato até 2025. Até dezembro de 2025 será o tempo de contrato entre Paulinho Paula e Vasco da Gama. Um jogador de 26 anos de idade, um jogador já bastante rodado, um jogador que inclusive é um torcedor vascaíno. O atleta, tivemos informação, é um torcedor do Cruz Maltino de infância. E já adianto aqui a vocês, não foi um nome pedido pelo técnico Ramon Dias, como foi o atleta que acabamos de falar, paraguaio Sebastião Ferreira. Esse nome, o Paulinho, foi um jogador, um atleta que era um desejo antigo do Paulo Brax. Paulo Brax, de Internacional, tentou contratar esse atleta para o Clube Gaúcho. Na época não conseguiu e agora, enfim, conseguiu trazê-lo ao Vasco da Gama, ao futebol brasileiro, após uma curta passagem pelo Fluminense lá no ano de 2016. Ele é um cria das categorias de base do Tricolor das Laranjeiras e agora chega aí para mostrar o seu futebol no Vasco. Não é um camisa 10, é um camisa 20, um jogador de meio campo com características de ser esse armador,
mas que não vem para ser o titular. O titular da posição que o Vasco procura no mercado é Jorge Carrascal. Esse é o nome que o Vasco busca para dar a camisa 10 que hoje não vem sendo utilizada. Jogador de 25 anos de idade, colombiano, que hoje veste a camisa do CSKA Moscou da Rússia. O Vasco colocou uma proposta na mesa do clube russo, 50% dos direitos econômicos de Jorge Carrascal por 4 milhões e meio de euros, algo em torno dos 24 milhões de reais. Ontem, inclusive, torcedor, o empresário do jogador foi perguntado sobre a possibilidade de uma contratação do Vasco pelo atleta. O empresário desmentiu, fez mistério sobre as propostas que hoje tem em mãos. Nessa conversa, o empresário disse assim, abre aspas, tanto o Vasco como outros times sondaram, mas não tem nada perto de ser concretizado. Ou seja, tentou fugir da resposta, tentou fugir da pergunta, mas eu trago aqui a informação a vocês. Ontem, na parte da noite, tivemos a notícia que Vasco e Jorge Carrascal já tem tudo acertado com relação a ele e ao Vasco da Gama, ao atleta e ao Vasco. Com relação a valores, a tempo de contrato, a questão salarial, já está tudo certo. O Vasco propôs uma oferta, ainda não temos informação com relação a números, mas temos informação com relação a tempo de contrato. 4 anos foi colocado na mesa do Jorge Carrascal de contrato para assinar com o Vasco. Se agradou. Nesse momento, o empresário do atleta está na Rússia para tentar resolver com o CSKA Moscou a sua saída do futebol russo e a sua chegada ao Vasco da Gama. O Vasco já acertou com o Jorge Carrascal exatamente tudo, só falta definir com o clube russo. Uma proposta de 4 milhões e meio de euros interessa sim ao CSKA Moscou. Colocando numa taxa de escala, as chances hoje do Vasco de fechar com esse atleta variam de 80% a 90%. Essa é uma realidade. O Vasco já se acertou com o seu atleta, com o Jorge Carrascal, com o seu empresário, e hoje tenta aí fazer com que o empresário ajude o Vasco da Gama a fechar as negociações diretamente com o clube russo. 4 milhões e meio estão na mesa do clube. 4 milhões e meio de dólares, de euros, algo em torno dos 24 milhões de reais. Uma grana forte por apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. A expectativa é grande para que Jorge Carrascal vista a camisa do Cruz Maltino e receba essa camisa 10 que hoje não está sendo utilizada por ninguém. Então o Vasco tem 3 nomes fechados. Praxedes, Paulo Paulinha, ou Paula, Paulo Paulinha mesmo, né? E também o Sebastian, atacante paraguaio. Nomes hoje estão em negociação. Michel Santos e também Jorge Carrascal. Outro nome, outras caras. Um Vasco novo, um Vasco forte e um Vasco, meus amigos, que se montar esse elenco, que hoje nomes negociam, não cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente espera, é isso que a gente confia e é para isso que a gente torce. Tá empolgado? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite, aliás, o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sabadão, e voltaremos já no Fala Gigante com muitas novidades e informações a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaína.